Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do HOAcast. E hoje temos uma convidada super especial que o público pediu, e muito. Ela está de volta, doutora Bruna, médica, oftalmologista, especialista em plástico ocular, para falar sobre um tema que vem ganhando a cada vez mais destaque, a plástica ocular em homens. Vamos falar sobre rejuvenescimento, autoestima, procedimentos minimamente invasivos, cirurgia de pálpebras e tirar todas as dúvidas sobre como os cuidados com a região dos olhos vêm conquistando o público masculino. Fica com a gente, porque esse episódio está imperdível. Boa noite, pessoal. Vamos iniciar o nosso HOAcast. Eu sou Jaqueline Pereira. Eu sou Jordana Daniela. Boa noite, doutora. Boa noite, Jordana. E nós temos a honra de receber aqui no nosso HOAcast a doutora Bruna Angelina. Boa noite, doutora. Boa noite, doutora. Boa noite. Boa noite. E o doutor Arthur Seabra, tudo bem, doutor? Estou ótimo. Melhor agora, vocês Seja também? bem-vindo. Muito obrigado. Hoje nós falaremos sobre plástica ocular. E principalmente recados e conselhos e cuidados da estética masculina. Isso mesmo. Falaremos sobre a estética masculina, um público que temos a honra de hoje a doutora Bruna falar sobre. Né, doutora? Excelente, esse assunto é muito bom. Os homens cada dia mais vaidosos, né, doutora? Cada vez mais. Graças a Deus, né? Porque beleza nunca é demais. Nunca é demais, isso mesmo. E nada como um casal se cuidar também, né? Com certeza, doutora. Isso eu vejo bastante no consultório. Não é? E acho super legal isso. Um incentivando o outro, não é legal? Exatamente, é amor, né? É. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida, isso mesmo. Mas, doutora, o que é exatamente a plástica ocular e qual o papel do oftalmologista nessa área? Certo, a plástica ocular, ela cuida, né, daquilo que protege os olhos. Então, é a região das pálpebras, tanto a pálpebra superior quanto a pálpebra inferior. O supercílio, né, que a gente chama de supercílio, que é a parte ali que está as sobrancelhas, e toda essa região ao redor. Eu falo que os nossos olhos são a janela da alma e eles mostram, né, o que a gente realmente está sentindo, a mensagem que a gente está transmitindo. Então, é nisso que a plástica ocular atua. E hoje em dia a gente já consegue ir além um pouquinho dos olhos, porque os olhos estão na face. Então, para poder ficar algo harmônico, a gente acaba também, em alguns momentos, tratando outras regiões da face para deixar mais harmônico tudo. Legal. Às vezes, doutora, a gente está falando da plástica ocular para os homens. Vamos começar a falar agora, né? Para desmistificar. Que o homem não pode fazer a plástica, a plástica ocular, por que ele não pode mexer no rosto? O que a senhora usa para desmistificar isso aí? Então, né, não existe questão de, vamos dizer assim, gênero, né? Eu acho que a pessoa, quando ela se olha e não se reconhece, não consegue transmitir aquilo que ela quer, a mensagem verdadeira do que ela está sentindo, independente da idade, do gênero, isso já é um momento, né, que a pessoa precisa de ajuda. Às vezes, quem fala, né, que homem não pode, é porque tem vontade, mas na verdade não tem coragem, né? Eu acho que é muito também do leigo pensar que a plástica só serve para estética também. E a plástica ela nasceu para preservação de função e depois para estética, entendeu? E essa ditadura do machão corroborou para muitas vezes na época dos homens. Isso mesmo. Nós homens somos os que mais suicidamos, somos os que mais temos depressão, não buscamos ajuda. Então o autocuidado está entrando no mundo do homem, acho que para preservar e aumentar a longevidade também. Acho que além de só uma foto bonita no Instagram, né, doutora? Sim. Acho que é um encontro com o eu interior de cada um, né? Uhum. Eu costumo dizer, eu costumo pensar, né? Porque o senhor falou aí de, às vezes, depressão, angústias, né? Sentimentos que a pessoa tem. Então, às vezes, eu penso assim, não sei o que vocês acham sobre isso. Não tem, mudando o externo, mudando alguma coisa,
às vezes cortando o cabelo, ou às vezes fazendo aquela plástica de pálpebra, alguma coisa, você consegue melhorar a sua autoestima, se motivar, se sentir mais bonito. Não é assim? Ou estou enganada? É para viver melhor, né, doutora? Exato, Aí se sentir bem, né? Isso Você mesmo. não pode mudar aqui dentro, muda aqui fora alguma coisa, né? Quem sabe aí te motiva a melhorar de uma certa forma. Não, e com certeza motiva. Com certeza faz diferença, né? O meio em que você está te molda. E o que você faz com você no seu dia a dia, né? Esse cuidado, essa atenção que às vezes a pessoa vai abrindo mão, deixando de lado, isso vai, querendo ou não, te puxando para ficar cada vez mais para baixo. Para baixo. Né? E você fazer o contrário, pensar, não, peraí, deixa eu dar Dá um up. E a uma pálpebra melhorada. também fica para baixo, né, doutora? Né? Literalmente, né, Sensação de doutora? sombreamento visual. É verdade. Então não é só ficar bonitinho, não. A pessoa tem essa ação de sombreamento, doutora, você vai explicar melhor que eu, né, doutora? Sim. Esse seria, por exemplo, quais os principais problemas funcionais, né? Que existem os problemas funcionais mesmo, como o senhor disse, né? Da pálpebra cair, e os problemas estéticos, né? Que afetam as pálpebras e ao redor dos olhos, doutora. Então, qual que é a questão funcional, que é o principal, né? O excesso de pele na pálpebra, ele querendo ou não, vai atrapalhar o campo de visão. Então, aquilo começa a criar uma sombra, um sombreado mesmo, que atrapalha o paciente a enxergar como ele enxerga no todo, se ele não tivesse aquele peso. Fora a sensação, que às vezes o paciente chega já com a sensação, com a queixa, né, de sensação de olhar cansado. Tanto a imagem que ele está transmitindo, quanto que ele está sentindo. Que está pesado mesmo a pálpebra, que ele está sentindo que está cansado, está difícil aquilo. E, assim, eu fico muito encantada com a plástica, né, ocular, porque quando a gente faz uma cirurgia de pálpebra, tem tantos ganhos, além dessa questão do funcional, que vai melhorar o campo, vai ampliar a visão do paciente, vai melhorar a expressão dele, ele vai conseguir transmitir a verdadeira mensagem daquilo que ele está sentindo, mas a gente também consegue perceber nitidamente a mudança na fronte, né? Porque ele não vai ter mais aquela contração excessiva aqui na fronte para tentar levantar a pálpebra para conseguir enxergar. Porque mesmo que a pálpebra está caída, o organismo vai tentar abrir esse olhar de alguma forma. E aí é quando vai começando a formar aqueles montes de rugas. E às vezes, no pós-operatório que eu faço, né, as imagens do antes e depois, a gente consegue perceber nitidamente a diferença. Mesmo sem eu usar a toxina, né, que é a toxina botulínica vai fazer também esse efeito, mas mesmo nos pacientes que eu não uso a toxina, eu percebo um relaxamento bem grande da testa e a melhora também das linhas de expressão. Então, eu falo assim que uma coisa, ela vai puxando a outra. Como vários homens têm bolsa, né? A pálpebra que é caída, né? Lagrimejando muito os olhos. E eles não procuram um médico. Por quê, doutora? Eles acham que não tem tratamento para esse tipo de problema, né? Porque realmente é um problema, né? Gente, é tão incrível isso, né? Às vezes eu fico um pouco impressionada também com esses fatos. Porque, assim, às vezes a gente acha que nós estamos vivendo num mundo onde todo mundo sabe tudo. E não! As pessoas, às vezes, elas não têm informação. Elas não sabem que existe o tratamento. E quando elas imaginam que existe o tratamento, elas não sabem a quem procurar. E como hoje tem várias, né, ofertas, assim, promessas, que às vezes a pessoa não entende, né, se é o melhor, ela acaba sendo iludida com aquilo. Eu falo que essa questão da informação, e por isso nós estamos aqui, e a gente incansavelmente tenta levar isso para as pessoas, para elas poderem entender e saber a quem procurar, por conta disso, porque as pessoas realmente não sabem que existe, e não sabem a quem procurar. Eu atendi, em um determinado momento, um paciente, né, masculino, ele era vereador no interior próximo, e ele estava com tumor de pálpebra. E ele falou assim, eu nunca imaginei que eu teria que fazer algo aqui, porque eu enxergo 100%.
Eu nem sinto nada. Pra mim, isso aqui é Não incomoda, não E há quanto tempo atrapalha. que tinha esse tumor? mais de ano. Mais de ano. Até que a esposa dele, consultando com o oftalmologista, comentou com ele que o esposo tinha isso. E aí ele falou: não, então traz ele para poder a gente ver, né? E aí que ele chegou até mim. Então, assim, olha isso, gente. É. Não sentiu nenhum desconforto, não tinha nenhum Achou problema, que não não atrapalhou precisava. na saúde. É muito sobre o insight também, né? Tem pessoa que, das pessoas que tem um problema, do universo que tem um problema, tem a pessoa que tem um problema e não sabe que tem um problema. Tem a pessoa que tem um problema e sabe que tem um problema e não busca ajuda. E tem a última parte da pizza ali, que é a pessoa que tem um problema, sabe que tem e busca ajuda. Sim. Então, por isso que o trabalho educativo funciona. Porque a primeira parte da pizza ali, que é a pessoa que não sabe que tem, e não, por não saber, ela não procura, ela começa talvez a procurar, e a pessoa que tem e enrola para buscar, às vezes busca de cara. Busca de cara. É. Por isso que é sempre bom ter um amigo, né? Ou alguém perto, assim, Né? incentivando. Olha, isso aí não tá bom. Vamos olhar o que é isso, né? Que sempre tem alguém Sim. para ajudar. Geralmente são as esposas, né, doutora? Que trazem. Ah, os doutora, eu falo maridos, que a elas leva. que me trazem a maioria dos pacientes. Sim, sim. Mas em que momento, por exemplo, um homem, ele deve deve considerar, né, assim, a procurar um especialista e melhorar a sua estética? Existe um momento específico ou é só aquele momento que ele está assim meio triste? Quando procurar? Então, doutora, para o homem isso é muito difícil, para eles reconhecerem, né, que eles precisam. Então, eu gosto de falar assim que o ideal seria fazer essa visita, né, ao oftalmo sempre. E pelo menos anualmente, né, e pelo menos em algum momento ir numa plástica ocular, porque na consulta da plástica é que a gente vai conseguir mostrar para aquele paciente o que pode ser feito. Porque às vezes é isso, eles não sabem o que pode ser feito. E o universo feminino, ele meio que não consegue conversar com o universo masculino nessa parte da estética. Então, eles acham que a gente vai fazer com um homem a mesma coisa que a gente faz com a mulher. Né? E não é a mesma coisa. Então, às vezes, eles vêm lá, grupo de amigas, aí tem homens que chegam a mim e falam assim: não, minha esposa me obrigou a vir nessa consulta. Imagina. Mas, ó, eu vou falar, eu não quero ficar igual ela e as amigas. Aí eu falo: é claro que não. Afinal de contas, você é um homem, né? E não podemos ficar igual. Estou aqui obrigada. Eu acho que Estou também aqui, o homem se obrigada. atenta para essa situação quando ele começa a entrar na vida profissional também. Porque acho que a maioria dos homens se preocupa muito com o trabalho, nem sempre tanto com o tanto que ele é atraente. Mas quando ele vê que isso prejudica no bolso e na carreira, na progressão da carreira, acho que ele começa a se importar mais. Tanto que o posicionamento de qualquer carreira hoje em dia precisa de uma aparência melhor, né? Pra tirar o rosto cansado, né? Às vezes trabalho mais Transmite outra árduo. imagem, né? Isso. E normalmente, doutora, depois que a esposa opera, Aí, Eles querem ficar mais bonitos também, né? doutor? eles acabam vindo, porque eles falam assim: não, eu tenho que acompanhar, né? Porque agora ela vou tá ficar pra trás, novinha e eu tô parecendo. aí, Como se diz o ditado, né? O maracujá de gaveta. Isso! Me ajuda a dar uma melhorada. Uma melhorada. Isso, pra Mesmo. acompanhar. E quais os procedimentos mais procurados hoje, doutora? A blefaroplastia superior, que é essa retirada da pele, né, da pálpebra superior, que está em excesso. E a blefaro inferior, principalmente aqueles que têm muita bolsa, que acabam dando aquela sensação de muito mais idade do que a pessoa realmente tem. E eu acabo fazendo também, em homens, o levantamento da sobrancelha, porque no homem, o músculo dele, ele faz muita força. Então, às vezes, o sorriso é tão forte que no sorrir vai abaixando a cauda. E, às vezes, a cauda da sobrancelha fica quase que abaixo do canto externo dos olhos. Então, assim, fica muito desarmônica. Às vezes, a pessoa é jovem, mas ela tem essa... É como se não encaixasse as peças. E aí, você coloca no lugar e parece que tudo sempre esteve ali. Você não fala, você não olha e pensa assim... Ai, que estranho. Ficou isso. Não, ao contrário. O paciente olha a foto de antes e pensa: nossa,
como é que eu fiquei estranho tanto tempo Tanto assim. tempo. Do antes e do depois, né? É. Isso mesmo. E os homens mais novos também estão procurando muita estética, né? Sim. E a toxina botulínica eu faço bastante, tanto preventivo quanto para manter o resultado quando a gente faz esse levantamento do supercílio, que a gente precisa manter isso, né? E o bioestimulador, porque o bioestimulador é uma forma de a gente fazer com que aquele paciente envelheça de uma forma sutil, sem ficar dando tantos sinais daquele envelhecimento e sem também demonstrar que ele está fazendo procedimentos. Então, o homem, né, principalmente o anapolino, ele não gosta muito de mostrar que ele está fazendo alguma coisa. Então, normalmente eu opero esse paciente, ele fica com um resultado natural e a gente vai mantendo aquilo. Então, ele vem ali, as visitas, né, sempre, pelo menos 6 em 6 meses, para a gente ir dando uns ajustes. E aí, doutora, a gente pode chamar isso como gestão do envelhecimento? Com certeza. Com, assim, a pessoa envelhecer, porém envelhecer bem, né? Sem exagero, sem nada demais, mas aquele envelhecimento suave, lento, né? Aonde a pessoa vai fazendo e vai prevenindo também, né? Exatamente. Eu falo que só não envelhece quem não está vivo, né? Não, se Não der tem muita jeito, sorte, né? né? Aí vai envelhecer, né? Claro, se der Exato. sorte. Quem está Uma vivo. coisa que a Jordana falou que é muito importante, das diferenças do... Porque a gente tende a pensar que é uma receita de bolo, né? A blefaroplastia. Isso. Tudo igual, E né? Todo que mundo vai a mesma ficar... técnica que executa no homem, por ser o mesmo nome, é a mesma que executa na mulher. Existe um jeito, né, doutora, de deixar o olhar mais feminino, o olhar mais masculino. Então não tem esse risco de sair com um olhar de muito afeminado. Assim. Desde que vá no profissional, né? Igual a doutora Adequado. Bruna. É isso mesmo. Pra não ficar um Transformers, né? Pois é. Pode, Não, e a né, doutora? própria É diferente. técnica da aplicação de Botox também, né? Tem a técnica para o homem e a Sim. técnica para a mulher, né? Para fazer... Como que é que o senhor chamou aí? Pra não Falou ficar alguma com coisa do machão? Ditadura do machão, eu sou machão demais. Ditadura do machão. Achei essa frase aí muito Foi sem querer. interessante. Também não Ficou comi isso, legal. não. Mas assim, cada vez mais, né, o público masculino está procurando estética. Às vezes eles vão de uma forma bem sutil, né, e e querem fazer, né, essa gestão do tempo mesmo, a gestão eu falo do tempo, mas é do tempo do envelhecimento. Sim. Eu acho isso muito bacana. Eu acho que Hoje positivo em dia, né, também, né? doutora, acaba que, por ser essa minha área, acaba que eu observo bastante, né? Mesmo que não seja, vamos dizer assim, um paciente, mas eu estou aqui conversando, é um homem, eu vou observar. E assim, quem tem a fineza, né, da especialidade, a gente consegue perceber que a pessoa está fazendo alguma coisa ou não. E consegue ver a beleza do que está sutil. Então, assim, eu falo que todas as pessoas que você olha e você percebe, assim, que transmite beleza, pode saber que tem alguma coisinha Tem a magia por que trás. está sendo feita, né? Tem uma varinha de condão que está atuando ali por trás para poder deixar assim. E graças a Deus que as pessoas estão se atentando para isso. Porque eu estava até comentando hoje, né, no centro cirúrgico. O Arthur estava lá comigo hoje e a gente estava conversando com o Dr. Gabriel também, que estava lá. E a gente falando sobre beleza, né, que às vezes as pessoas estão... às vezes elas terceirizam assim, não preciso disso. Mas é o contrário, né? A partir do momento que você traz a beleza, por exemplo, para a mesa, parece que chega a harmonia, né? Você gosta de estar naquele ambiente, você quer ficar ali, você se entrega para aquele momento. E em todo lugar que você tem isso, que você traz a beleza para perto, você vai transmitir essa mensagem de estar bem, de deixar o outro bem, de demonstrar que você está se cuidando e está cuidando do outro também. Então, é uma preocupação que não é só, digamos assim, que às vezes as pessoas acham que é egoísmo.
É o contrário, né? Você está realmente se preocupando com o outro também, quando você cuida de você. É, um exemplo, né? Sim. É Sim. como se fosse, É vamos porque lá. para algumas pessoas buscar a estética melhor, que foi o exemplo que o Dr. Gabriel deu mais cedo, é como se fosse ir no contrário, na contramão da saúde. Sim. Porque, por exemplo, o exemplo que ele deu foi muito inteligente. Quando a Organização Mundial de Saúde tenta definir a saúde, tem o bem-estar físico, a ausência de doenças, então, o bem-estar social, mas não tem o bem-estar assim, espiritual, e o bem-estar espiritual também é o bem-estar estético, entendeu? Sim. Então, é como se um fosse para a direita e o outro fosse para a esquerda, né? E acho que isso tudo leva à fama também, porque muitos profissionais não executam a área da estética bem. Por exemplo, a doutora Bruna tem certeza que quando chega um paciente para ela não faz tudo que o paciente quer. Ela faz o que o paciente precisa. Essa é a diferença, né, doutora? Se você fazer tudo que o paciente quer, uma hora você vai encontrar um colateral que você não quer. Exatamente. E a gente tem visto alguns efeitos aí bem desastrosos por aí, né? Que a gente vê algumas pessoas assim meio diferentes, né? Eu digo, Se o a gente vê médico não que frear, né? excedeu alguma difícil coisa. nomear, né, doutora? É. O que é, porque realmente está estranho. O menos é mais, né? Digamos assim. É porque, assim, eu gosto muito da questão de você raciocinar a beleza trazendo aquilo que é verdadeiro. Então, se você leva para o lado do artificial, do exagero, de transformar a pessoa, digamos assim, né? Não adianta, aquilo não é verdade. Então, não há beleza sem verdade. Existe todo um processo para você chegar nessa ideia, né, do que realmente é beleza. E o ser humano, gosto sempre de falar isso para meus pacientes, nós somos imagem e semelhança de Deus. Isso. Se a gente não transmite essa mensagem, tem alguma coisa que está destoando, né? Então, todo o trabalho relacionado à plástica, mais especificamente da plástica ocular, eu viso isso. Transmitir aquilo que nós somos, que é nossa essência. Né? Doutora, já chegou alguém lá com uma foto de 18 anos e falando assim, olha, eu queria ficar desse jeito aqui quando eu tinha 18 anos? Exatamente com essas palavras, não, mas... Praticamente. Às vezes eles mostram assim, algumas fotos e falam, olha aqui, meu olho era assim, ó. Máquina do tempo, da doutora Bruna. Eu queria que ele voltasse a ser exatamente assim. E é interessante a gente ver mesmo a foto anterior, até pra gente... A gente busca, de fato, retornar um pouquinho, mas consciente de que não dá pra você... dormir numa mesa de cirurgia e acordar, né, voltando no tempo. Sim. Mas é bom eu ver a foto de antes, até para eu poder deixar realmente mais próximo do que a pessoa era. Os homens, quando passam no seu consultório, doutora, ele vai lá, a senhora explica para eles como que é o procedimento, como que vai ficar. Ele vai embora, ele já volta com outro pensamento? Ele fica em dúvida na hora que você atende ele ali a primeira vez? Então, muitos chegam não querendo, né? Como eu falei. Obrigados. Eles vão, mas eles vão bem desconfiados. Tipo assim, vou lá perder meu tempo, mas tá bom, né? Como se você não fosse ajudar ele. Exato. Castigar. Castigar. E aí ali na conversa, né? Eu dou um espelho, vamos vendo o que ele acha. Vou sabendo como é o dia a dia dele, qual é a profissão, se ele relaciona com o público, como é a questão da esposa, né? O dia a dia, se tem filhos. Então, tudo isso eu acabo conversando no consultório para entender quem é aquela pessoa e o que ela realmente precisa, onde eu posso ajudar. E a partir disso, eu vou mostrando o que dá para ser feito, né? O que é... mostrando os tratamentos que a gente pode fazer. E em alguns momentos eu acabo usando alguns antes e depois de pessoas que têm histórias semelhantes. E aí eles animam. Porque aí eles percebem que realmente muda, faz uma diferença, mas que a pessoa continua
com aspecto masculino, com um olhar mais confiante, descansado, rejuvenescido. E aí eles falam, ai, acho que eu quero isso pra mim, sim. Aí eles animam. E aquele mito, né? Vamos dizer que seja um mito. Que o homem é mais mole do que a mulher, né? Para dor. É verdade ou é mentira? Isso não é mito, não. É mito, é verdade, doutor? É verdade. Quando a gente tá no consultório de emergência, por exemplo, quando a gente vai pingar o Oxinest, a mulher nunca reclama. A gente fala, ó, vai arder. Nem senti, doutor. Nem senti. Aí você pinga o Oxinest no qualquer homem. Ele, pinga pimenta. Pegou pimenta. Então é Só que verdade. eles são um pouquinho mais sensíveis. Já ouvi uma história de uma anestesista dizer que eles têm mais terminações nervosas e por isso eles são mais sensíveis. Mas assim, eu nunca encontrei esse estudo. Mas eu acredito que deve ter Mas alguma vocês são coisa. mais fortes, né? Vocês aguentam ter um parto, né? O homem não aguenta nem metade disso. Não, e ainda mais quando se fala de beleza, né? Aí que a gente Sim, aguenta mesmo, né? A gente aguenta qualquer. Eu falo assim, homem só faz a barba, aparar a barba e corta cabelo, né, doutor? Quanta coisa a gente não faz. Verdade. E com relação assim à prevenção, né? Porque os jovens, né, os jovens adultos ali de 28, 30 anos, muita gente procura também o Botox já para poder fazer, para prevenir as rugas, né? Como que é isso, doutora? É essa idade mesmo ou começa mais cedo? Então, cada pessoa tem um padrão de contração muscular. Na consulta dá para avaliar bem. Ali, eu falo que em torno de 30 anos é um limite assim que eu falo que a maioria dos pacientes eles já vão ter uma indicação de uma toxina botulínica para fazer uma prevenção. Por que uma prevenção? Porque a ruga, depois que ela quebra a pele, que ela marca, que mesmo que você não está fazendo a expressão, mas está lá aparecendo a ruga, ela é muito mais difícil de tratar. Então, você vai ter que fazer a toxina e outros tratamentos. Então, vai ficar muito mais dispendioso do que você fazer o Botox preventivo, né? Então, eu falo assim que é ser sábio. Às vezes a pessoa pensa, é besteira. Não é besteira. É muito melhor porque você vai fazer menos procedimentos do que se você simplesmente for largando de mão e deixar a vida levar. Ah, para os 50 anos eu começo a mexer com isso. Pois é. Às vezes não dá tempo, né? Aí já a gente vai ter que fazer muita coisa. muita coisa, né? As áreas dos olhos, doutor, é onde que começa a mostrar mais o envelhecimento, né? O que o paciente, o homem ou a mulher pode fazer para manter a área dos olhos saudáveis? Qual procedimento também? Né? Esses cuidados, procedimentos que pode... Jordana, primeira coisa que todo oftalmo fala, acredito eu, não coçar os olhos. Porque assim, além de você ter ali córnea, né, retina, todas as estruturas da parte de dentro do olho, você tem também as pálpebras. A pele da pálpebra, ela é uma pele diferente da pele do restante do corpo. Ela é a pele mais fina do corpo. Então, é a primeira pele que vai mostrar os sinais do envelhecimento. Então, quando você faz a coçadura, você está gerando ali traumas para essa região que vão levar a longo prazo problemas. Às vezes, tem paciente que é jovem, muito jovem, mas que coça demais o olho e acaba gerando pitose, ectrópio. Por quê? Pela coçadura. Então, são alterações palpebrais que não são próprias da idade, mas que acabam acontecendo pelo coçar. Então, coçar o olho proibido. Então, E aí, quando dá a coceira no olho, vai fazer o quê? Então, não vai coçar? Tem os eu tratamentos gosto da de parede ocular, falar né, que a doutor? gente precisa Vá ao examinar oftalmologista para ver se... Para poder ver o que é o motivo, né? Para ver se é alergia, porque aí a gente Alergia. teria o uso do antialérgico. Mas você pode também fazer uma compressa gelada. Uma compressa. Ajuda bastante fazer uma compressa com soro frio, né? Ou a própria máscara para essa região. E assim, os colírios antialérgicos, eles ajudam muito. Mas a gente precisa saber se o motivo é alergia ou se é, por exemplo, algum produto que a pessoa está usando, que não está adequado, né? Que está fazendo algo mal. O ideal é uma consulta, né? O ideal é uma consulta para a gente poder
Acertar a causa, garantir, né? se acertar, né? Porque às vezes a pessoa fica ali coçando o olho a vida inteira e já causando outros problemas, né? Outros. Exato. E outra coisa é o uso do filtro solar. Isso Então, o filtro solar, às vezes a gente passa e esquece da pálpebra. Sim. Então, assim, gente, aqui, ó, pálpebra também é pele, também precisa de filtro E solar. cuidado para não colocar dentro do olho. Do né? olho. Porque eu já Aí fiz vai isso. arrumar outro problema, né, doutora? Aí vai doer muito. Vai doer muito. O ideal são filtros solares que não escorrem, Aham. né? Ou que tem esse toque mais seco, que aí não tem chance dele descer para o olho. Mas é muito importante também usar o filtro solar e o uso do óculos de sol, né? O uso do óculos de sol também é imprescindível. As pálpebras é uma região do corpo onde a gente tem vários tumores palpebrais. E o sol acaba ajudando nisso. Então, tanto o filtro solar quanto o óculos de sol vai proteger essa região desses problemas. Shampoo neutro também ajuda muito, né? Prevenir as blefarites. Sim, Blefarite, a sim. higiene, né, dos cílios, que cílio também é pelo. Então, a gente precisa lavar. Hoje a gente tem tanto a indicação dos shampoos e a gente tem também os produtos que são próprios para essa região, principalmente para aquelas pessoas que não se adaptam a esses outros produtos que a gente às vezes orienta, né? E é fundamental usar. Muito bom. Doutora, e existe alguma contraindicação ou risco, né, para essas cirurgias em homens, com doenças como diabetes ou hipertensão, ou não tem problema? Não, doutora. É assim, os passos são os seguintes: depois da consulta, a gente vai solicitar um risco cirúrgico, né? Então, o paciente vai ali com o cardiologista para ele avaliar os exames e ver se é seguro para aquele paciente fazer a cirurgia. Então, assim, hoje em dia, acho que é difícil um paciente que não tenha diabetes ou hipertensão. Pois é. Acaba Não é que motivo de- não é motivo, não é uma contraindicação. A gente só precisa que isso esteja controlado, né? Que esteja sendo acompanhado. Até porque para cicatrização, a diabetes controlada vai ajudar, né? Para a cirurgia ser mais tranquila, né? E tudo ocorrer bem. Suspender anticoagulante, né? Isso. Sim. Não Isso é sangrar muito. importante, né? Tem algum pré-operatório, doutora? Para fazer os procedimentos? Sim, a gente pede um risco cirúrgico e os exames pré-operatórios para avaliar se está tudo bem com a coagulação, com a glicemia. Às vezes o paciente tem algum probleminha, mas não sabe que tem. E entrando um pouco nisso, né? Há pouco eu atendi uma paciente que o interesse dela era cirurgia de blefaroplastia da pálpebra superior. E ela realmente tinha uma indicação de blefaroplastia superior. Mas durante a consulta, eu consegui perceber que existia outro problema além disso, que era uma orbitopatia de tireoidiana, que é quando o paciente tem algumas alterações da tireoide. O interessante é que a paciente sabia que ela tinha um problema, mas como ela me disse, ela estava fugindo desse problema. Até que ele achou Olha ela de só. vez. Literalmente, né, doutora? Né? Aí eu sempre pergunto, né, quais as medicações que você toma, se tem alergia, se já fez alguma cirurgia, como é a cicatrização. E aí eu fui fazendo todas essas perguntas e nada dela me falar de tireoide. Aí sentei ela, fiz o exame. Em algum momento que eu vi que ela não ia falar, eu falei, olha, me diz uma coisa, como está a sua tireoide? Ela, doutor, estou fugindo, escondendo debaixo da cama, não quero mexer com minha tireoide. Falei, mas deixa eu te falar, está na sua face que tem algum problema com a sua tireoide. E aí ela disse O globo que ocular fica mais protuso, né? Mais ela inchado. estava com uma retração palpebral palpebral. muito evidente, só que assim, era principalmente quando ela fixava o olhar, que é um sinal que a gente percebe, que se chama o olhar assustado, né? Que a retração fica... Esclerochou. Isso mostra a parte branquinha acima do colorido do olho, na parte de cima, o que não é normal. Normal é que a pálpebra esteja assim, cobrindo até no máximo 2 milímetros, mas não pode ficar exposto o branquinho aqui em cima, né? Sim. E em alguns momentos ela fazia essa expressão. E aí ela me explicou que tinha uma indicação já de biópsia e que fazia um tempo que já tinha sido solicitado e que ela não queria fazer
e que ela estava escondendo. Aí eu falei, olha, você não pode operar sua pálpebra antes de resolver isso. Então, na época que isso aconteceu, foi recente, eu até fiquei pensando, né? Se essa paciente não tivesse ido num especialista em plástica ocular, Teria feito a cirurgia. se a pessoa teria percebido, né? Ia ficar mais ainda evidente, porque aí ia Exato. tirar a pele, aí ia ficar mais evidente ainda essa Ia dar retração. olho seco, ia dar lagoftal. Exatamente. Então, assim, ia ser uma série De de colaterais. problemas por conta de algo que não tinha sido detectado. E assim, ela não ia falar. Porque ela queria operar a pálpebra. Mas na cabeça dela, essa era a solução. Talvez, Fazer né? uma cirurgia sem cuidar da tireoide. Então, ela não cuidou da origem do problema, né? Ela queria não cuidou. cuidar só da consequência. E é solicitado exames oftalmológicos também, doutora? Em alguns No casos, sim. pré-operatório? Porque na consulta a gente faz um exame, né, da saúde ocular, para saber se está tudo bem. Então, se na consulta a gente tem alguma suspeita de alguma alteração, seja catarata, seja alteração na retina, seja suspeita de glaucoma, antes da cirurgia a gente investiga isso, para depois a gente fazer a cirurgia. Então, para fazer uma cirurgia de plástico ocular, a gente precisa que o paciente esteja bem, né? E que é assim, paciente saudável, ele vai entrar saudável, ele vai sair saudável da cirurgia. Melhores resultados, né? Sim. Melhores resultados. Mas, doutor, o que o senhor diria a um homem, assim, que tem medo, né, de fazer alguma cirurgia, algum procedimento de estética e ficar parecendo que ele fez, sabe? Todo mundo fala, nossa, Ele você fez fez alguma alguma coisa. Eu acho que o principal é selecionar o profissional que ele vai fazer. Buscar um especialista, um hospital de referência, no caso de Anápolis, pode vir aqui que a gente cuida, né? Sim. Mas assim, acho que não procurar preço. Acho que um dos principais erros, tanto do homem quanto da mulher, que encontram um colateral muito grande é procurar preço. E é aquilo, né? Infelizmente, quem não ouve conselho, ouve coitado. Então, se procurar preço, não procurar um bom profissional, que já tem um tempo cirúrgico, uma mão cirúrgica boa, que não está só divulgando sem ter aquela capacitação, acho que é o principal erro. Então, acho que o paciente tem que buscar um bom profissional e também se impor limite também e ver até que limite que ele deve procurar esses procedimentos, né? Para não virar aquela busca incessante, né? Incessante. De cair na ditadura da beleza demais também, né? Senão a pessoa vai ficando sem freio, né, doutora? Sem freio. Hoje a gente, assim, apesar de ter muita informação e as pessoas não saberem, a gente tem a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular, onde lá tem todos os profissionais que são cadastrados, que são reconhecidos pela sociedade, né? Para ser reconhecido da sociedade, a gente faz um fellow de 2 anos. Então, a gente fica de forma voluntária por 2 anos em um serviço público, onde a gente opera e atende todos os dias muitos pacientes para poder se especializar naquilo. Então, eu falo assim que a jornada, por exemplo, a minha jornada como plástico ocular, ela foi 6 anos de medicina, 3 anos de residência de oftalmo, mais 2 anos de fellow. Então, são 11 anos, né? Não foi um curso de fim de semana. É bem diferente do que você trilha para chegar ali, do que você assistir ali um vídeo curso e colocar no Instagram que tá operando e às vezes resultados de outro que ele só pegou e copiou e coloca ali como se fosse. É muito sério, né? Porque você está mexendo com o rosto da pessoa, cartão de entrada da pessoa, né? Então você tá... Não, e sem autoestima, dizer né? que a doutora Bruna tem 11 anos estudando com cara de 20, né, gente? É o sonho de todo Graças a mundo. Deus. Ela dorme no formal, doutora. Estou aqui pensando nisso, né, doutor? Qual é esse formol, pelo amor de Deus? Às vezes os pacientes falam assim, doutora, mas é tão novinho. Eu falo, obrigada. Obrigada. Aceito o elogio. Vocês viram também essa semana, acho que umas 2 semanas atrás, que aquela atriz Andressa Urati pintou a córnea, Isso. fez a cirurgia de mudança. Então, Mudança de assim, cor. a ciência sempre tenta achar, né, um jeito seguro de mudar a coloração dos olhos. Tem a ceratopigmentação, né, que nasceu por olho cego, infetizes,
que melhora a estética do paciente que já tem um olho cego. Mas aí alguns profissionais querem pintar, tingir um olho que tem a função boa, né, doutora? E esse olho vai sair de saudável para doente. E tem outras técnicas também, igual da despigmentação da íris, que pode gerar glaucoma. Sim. Então, assim, a estética tem que ter o limite da ética, entendeu? Que seria o que a doutora Bruna faz, os profissionais que a gente tem no hospital fazem, né? Então, tem que ter muito cuidado nessa seleção do profissional e do que você pode fazer ou não para se ajudar, né? Não para se atrapalhar. Sim, exatamente. Fala assim que o sonho, né, ele não pode virar pesadelo. Então, você imagina, você sonha com aquilo, você se planeja, se organiza e a gente vai fazer tudo, né? Você deve seguir todos os passos para que aquilo continue, se ele se torne realidade, mas como aquilo que você sonhou. Agora, algo que você sonha e aí depois vira pesadelo. E o grande problema que a gente observa hoje é porque quando dá errado, o paciente ele não quer mais o profissional que fez, né? E aí ele procura a gente para tentar solucionar aquilo. E é muito sofrido, porque o paciente já não quer mais aparecer no meio das pessoas. Sim. A pessoa, ela entra num estado... Se isola, pós-trauma, né? Exato, é um trauma. É um estado, assim, que a gente não deseja para ninguém. Quem dera se a gente conseguisse abraçar esse paciente antes, para que ele não passasse por isso, né? Por isso a gente continua batendo na tecla da questão da informação e da educação desse paciente, para que ele encontre, né, o profissional certo. Muito bom, doutores. Vamos para o nosso bate-bola, Jordana? Misericórdia. Agora temos um bate-bola. Olha só. Isso, Um bate ou outro rebate? Que isso? Os dois eu tenho Bate, que outro responder, rebate. doutora. Vamos lá. Vai. Pai. Os dois. Um mito sobre cirurgia plástica ocular. Pode começar, doutora. Vou deixar a doutora Bruna responder. Então, o que eu vejo, assim, e que eu até vim com isso na cabeça, é que é para rico. Não existe isso. Não existe isso. Às vezes eu atendo o paciente, aí ele fica assim, mas e o preço? Mas e o preço? Eu falo, olha, você quer? Você quer? É o que você quer? Não preocupa, nós vamos fazer. Então, assim, o incrível também da plástica é isso. Eu não trabalho... A maioria do meu trabalho não é emergência nem urgência. É algo que o paciente pode planejar. Então, se é um sonho, nós vamos realizar, né? Pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a 2, 3, mas nós vamos resolver isso aí, né? Chegou aqui comigo, você vai operar. E se fosse só estética, o SUS não cobria. Por quê? A tabela do SUS cobre procedimentos que geram saúde. Então, tudo que a gente falou no início da conversa de sombreamento visual, tudo o SUS cobre, porque tem pacientes que chegam 90 anos ali, uma vida de muito sol, trabalho no interior, com a fenda palpebral de 4 milímetros, a pessoa tem que erguer aqui o queixo para enxergar a ruga frontal. Então, é algo que impacta na saúde também. É verdade. Também é um funcional, né? Funcional além do sonho. Um erro comum que os homens cometem na área dos olhos. Muitos, né? Na verdade, são muitos. É difícil falar Responde, um, homem. né? Homem não pinga colírio, Na área homem dos não lava o rosto, também não lava nem o rosto. Não vai no oftalmologista todo ano. Isso que eu ia falar, Assim, o que eu acho? Que os homens, tanto o homem quanto as mulheres, mas principalmente os homens, por que tem que ir no oftalmologista todo ano? Porque a maioria das doenças são muito silenciosas. Geralmente não tem dor. Então, geralmente, trazendo assim para a parte da oftalmologia, muita coisa passa batida, né? e Protetor lembrar solar, né, doutora, também? Dos que homem... tumores palpebrais, né? Que às vezes a pessoa não se atenta, gente. Às vezes ela não percebe. Mas um carcinoma pode aparecer na pálpebra. Pois é, então assim, querendo ou não, a gente tem várias coisas que são examinadas numa consulta oftalmológica. Por isso a questão do anual. Às vezes tem gente que fala, mas eu não uso nem óculos. Eu falo, sim, mas tem olho? Tem que ir no oftalmo. E outra, Gosta de enxergar bem, foi né? até Então... bom eu falar nisso, doutora, que eu estava esquecendo. Que a gente sempre fala de plástica e a gente fala muito a respeito de
pálpebra, assim, excesso de pele, né, estética e tudo mais. Mas existe também aquelas pessoas que já passaram por algum acidente ou tiveram alguma doença. Reparação, né? Exato, e perderam, né, seja o globo ocular, seja Grandes parte... queimados. Exatamente. Então, assim, a gente tem tratamento também para isso, para melhorar a estética. Às vezes a pessoa não sabe, né? Existe a ceratopigmentação, existe as lentes, que são próteses oculares. E mesmo quem tem prótese também tem que ir no plástico ocular para a gente ver se a prótese está bem adaptada, se não está fazendo algum peso na pálpebra, se não está causando alguma alteração que vai dar problema lá para frente. Então, assim, as próteses hoje em dia, o plástico ocular também cuida dessa parte. Isso faz muita diferença na vida do paciente. Muita diferença, porque a gente devolve a autoestima. Mesmo aquele paciente que ele não enxerga, ele tem uma vida normal, porque o outro vê do mesmo jeito, como qualquer outra pessoa que tem os olhos normais. Até porque beleza é simetria, né? Então, se a pessoa perde a simetria, aí no olhar de quem enxerga, às vezes perde, né? Verdade. Dá aquele sensação de estranhamento. Então, uma prótese para um paciente que perdeu o globo ocular é ele conseguir sair para a rua, ir na padaria. Exato, e executar a vida dele. não receber os olhares, né? Porque assim, eu falo que as pessoas perderam o senso, né? Tem gente que nem conhece, hoje já vira e fala, nossa, mas o que aconteceu? Uai! Seu olho tá assim. Por que seu olho tá assim? Então, querendo ou não, isso machuca um pouco, né? E qual a idade ideal para procurar um oculoplástico? Oculoplástico é chique. Doutora, eu opero até criança, né? Até bebezinho, paciente que tem Pitose congênita. pitose congênita, que é a pálpebra caída desde o nascimento, ou obstrução da via lacrimal, que fica com aquele olhinho lacrimejando. Então, assim, eu não tenho idade para atender, eu atendo todo mundo, desde nasceu, eu já atendo. Então, é do mamando ao caducando, é isso Tá mesmo. vivo, pode entrar. Eu falo que de vez em quando tem que me fazer uma visita, porque às vezes é aquilo, a pessoa tem o problema, mas ela não sabe reconhecer que existe um tratamento, e eu sempre vou meio que puxar para essa parte da beleza, perguntar à pessoa o que eu posso ajudar, né? Agora, se a gente pensar só na parte da estética, aí eu diria que ali a partir dos 25, 30 anos, já é bom começar a fazer umas visitas regulares. O doutor Arthur ainda... Já está na hora de começar, doutor, a se cuidar? Já passou dos venceu, 25. Já vou marcar o meu. Tô precisando. A Jordana vai marcar o dela. Doutora, Jordana. 30 chegou. Estou me organizando aí. Uma Cuide de celebridade, todo mundo. doutora e doutor, que representa bem o olhar masculino. Bem um olhar cuidado. bonito, um olhar bem cuidado. Vocês podem citar pra Nossa, gente. eu sou tão péssima com isso, Jordana. Ó, eu não diria Fala aí, bonito, doutor. mas eu digo um caso que foi estético e funcional muito bom, é daquele ator Diogo Defante. Ele tinha uma pitose, se não me engano, no olho direito, ele corrigiu depois de que ele atingiu a fama e tudo mais, e hoje em dia ele é outra pessoa, depois que ele perdeu e corrigiu a pitose. Que legal. Falando de celebridade, né? Não é uma celebridade, Não, não. é subcelebridade, Não, eu tô né? falando assim, não falando dele, não. Tô falando assim que eu sou péssima com isso, porque eu não tenho muito costume de me ligar em ator, cantor, essas coisas. Mas eu ia falar assim que não é celebridade, mas eu falo que eu tô sempre vigiando o olhar do meu esposo, né? Por enquanto ele continua dando certo e dando para usar como referência. O meu também tem um olhar lindo, maravilhoso. Pois é, né, doutora? Não tem jeito. Bem cuidado. Cuidado. Então, estética ou função? O que mais te motiva na profissão? Não é possível responder isso, doutora. As duas coisas. Eu vou sempre... Difícil andar separado, né? Sempre. Eu até falo para o paciente, mesmo o paciente de tumor palpebral, que é algo que eu preciso resolver e que eu preciso retirar aquilo, porque é questão de saúde, de vida, né? Eu falo para ele, meu olhar é para resolver o problema, para a gente tirar tudo isso daí, mas eu sou plástico ocular.
eu vou tentar deixar o mais bonito possível, né? Querendo ou não, meu olhar sempre vai direcionar também para a estética. Você prefere ter um carro que anda ou um carro bonito? Você prefere ter um Nossa, carro doutor. que anda e que seja bonito? Isso, as duas Entendeu? coisas. Essa é a questão. Falou tudo. Se você pode ter os dois. Por que não, né? O doutor tem os Exatamente. melhores paradigmas, né? Cheio das paradinhas. As frases da bio do Instagram, né, doutor? Muito Frase de bom. Orkut. Isso mesmo. Doutora e doutor, deixa um conselho aqui pra gente encerrar o nosso podcast para os homens. Para eles começarem a tratar na estética, a plástica, para eles dar o primeiro passo. No Deixa uma autocuidado, mensagem. né? Isso, um autocuidado. O meu conselho, eu acho que o final, é parar de ficar ligando com o que os outros pensam, entendeu? Uhum. Acho que quando você pensa por você, o que faz bem pra você, dane-se o resto. Uhum. No bom sentido, claro, mas acho que assim, você quer fazer aquilo, seja homem e faça. Entendeu? Não fica aí, fulano vai falar, que meu amigo vai falar, aí, mas vamos me zoar. Não, faz, você quer fazer, faz. Né? Verdade. Isso mesmo. E aí, doutora? Ouçam as conselho? esposas. Ouçam as esposas. Muito bom. Se elas muito estão bom. falando é porque elas te amam. Então, assim, Eu queria fazer um agradecimento, né, doutora Bruno, que me ensinou a fazer uma blefaroplastia superior Ai, hoje. que lindo. Querendo muito esse momento chegou, foi hoje, né, doutora? pois é. Muito bom, parabéns. Bem-vindo. Não tem como não apaixonar na É plástica. muito bom. Sim. Bem-vindo ao Sinto meu informar, mundo, né? doutora? Bem-vindo. E outra coisa também com relação ao conselho para os homens, né? É entender que já foi esse tempo, né? Do o homem não se cuida, né? Ditadura do machão. A ditadura do machão. Isso aí caiu de moda tem tempo? Exato. Sim. Beleza é que nem eu falo, beleza nunca é demais. Então, é um presente, né, gente? A pessoa tá ali bem, feliz, você poder olhar e saber que a pessoa tá verdadeiramente bem. Às vezes ela tá com aquela expressão triste e ela não tá triste, ela tá feliz. Então, por que não a gente resolver isso? E realmente hoje, vem alguns homens que vêm por conta própria, mas muitos deles vêm ou pela esposa ou pela filha, que quer que o pai Que melhore. né? melhore. Aham, E que aí, tenha- um caso interessante, que eu operei faz pouco tempo, eu operei um homem e depois eu operei a mãe dele. Então, a mãe dele meio que criou coragem de fazer a cirurgia pelo exemplo do filho. Uhum. Então, às vezes a gente cobra do outro algo, mas às vezes a gente precisa dar o primeiro passo para incentivar o outro a fazer também, né? Então, a partir do momento que ele se cuidou e mostrou para a mãe que estava tudo bem, ela que precisava muito mais, né, teve essa coragem de ir lá e acompanhar o filho. Então, Muito assim, legal. isso é muito incrível, né? Muito bom. Doutores, muito obrigada. Foi uma honra recebê-los no nosso HOA Cast com tantas instruções do autocuidado masculino, né? E de tantas importantes informações que trouxeram para nós nessa noite. Muito obrigada, doutora Bruna. Muito obrigada, doutor Arthur. Parabéns pela doutor. Eu bléparo. que agradecido, agradeço, viu, pelo convite, doutora Jordana. Vocês Muito são obrigada. incríveis. Obrigada, doutora. Parabéns, viu, pelo OACast, tá sensacional. Sempre que a gente tiver a oportunidade, pode chamar que a gente tá por aqui. Eu digo mesmo. Se a senhora veio de novo é porque pediram, tá? Com que certeza. legal. Vai ter próximas vezes, né? E para nos seguir, como é que é, Isso, Jordana? segue o nosso canal no YouTube, compartilha, curte, comenta, crítica, que são críticas construtivas, né, doutora? Isso, Pra deixa gente seu ficar recadinho melhor. lá embaixo, compartilhe com um amigo que às vezes vai tirar uma dúvida dele, né? Um homem que tá precisando, Pode né? compartilhar com o inimigo também. Isso mesmo. Olha lá, ó, sua pálpebra tá muito caída, meu amigo. Assiste aí que você vai. Isso daí, então curte, compartilha, comente, deixe seu recado lá, uma mensagem de carinho pra doutora, pro doutor. Isso é muito legal. Contamos com vocês. Muito bom. agradecido aí ter Obrigada. aberto a porta para os residentes. Tá? Isso. Mas Vamos trazer Vamos mais, sempre né, convidá-los. Parabéns pelo trabalho. Educação transforma.
quem mexe com educação sempre vai transformar cada vez mais. Ah, Isso mesmo. muito obrigada. Muito obrigada, boa noite. Boa Boa noite. noite. Que Deus nos abençoe. Amém.